Faz um teste. Pega suas últimas contas de luz e compara. Mesmo quando o seu consumo é parecido, o valor muda. Isso acontece porque o preço da sua energia depende de uma cadeia de fatores que você não escolhe e não controla. A chuva que caiu ou não caiu, o estado da rede, as perdas do sistema, os encargos do setor. Nesse vídeo você vai entender a anatomia da conta de luz, por que ela é imprevisível por natureza e o que muda quando a energia passa a ser sua, gerada e armazenada aí, do seu lado. A conta se divide em duas grandes partes. A primeira é a tarifa de energia, o custo da eletricidade que você de fato consumiu, medida em kWh. A segunda é o uso do sistema de distribuição. É o caminho da energia, os fios, os postes, os transformadores, as subestações, a manutenção de tudo isso e os investimentos para a rede continuar funcionando. Pensa como um frete. Além do produto, você paga o transporte dele até a sua casa. Em muitas faturas, esse frete pesa tanto quanto ou mais que a própria energia. E é dentro dele que moram os custos que quase ninguém conhece. Dentro do custo da rede existe uma categoria chamada perdas, e ela tem dois tipos. As perdas técnicas são física pura. Uma parte da energia vira calor nos fios e transformadores durante o transporte. É inevitável em qualquer rede elétrica do mundo. Energia que saiu da usina e se dissipou no caminho. As perdas não técnicas são as ligações irregulares, fraudes e erros de medição, energia consumida que não foi faturada. E como o sistema precisa se sustentar, a regulação do setor prevê que uma parte dessas perdas, dentro de limites definidos pela ANEEL, seja considerada no cálculo das tarifas. A inadimplência também entra nessa conta de equilíbrio. Não é segredo nem irregularidade. É a regra pública de como o sistema se financia. Mas é um custo que você paga sem saber que paga. E conhecer isso muda a forma como você enxerga a fatura. Em cima da energia e do transporte, entram ainda os encargos setoriais, que financiam políticas do setor elétrico e os impostos. E tem o componente que varia com o clima, as bandeiras tarifárias. Quando chove pouco e os reservatórios das hidrelétricas baixam, o país aciona usinas mais caras para compensar. Esse custo extra chega na sua fatura como bandeira amarela ou vermelha. Na prática, você pode consumir a mesma coisa 2 meses seguidos e pagar valores diferentes por causa de uma chuva que não caiu. Junta tudo. Rede que envelhece pede mais investimento. Perdas fazem parte do cálculo. Clima aciona a bandeira. São fatores que empurram a tarifa para cima ao longo do tempo, e nenhum deles está sob o seu controle. Agora compara com a outra matemática possível. O quilowatt-hora que nasce na sua placa solar e fica guardado na sua bateria tem uma estrutura de custo completamente diferente. Ele não paga frete, porque não viaja por rede nenhuma. Não entra em rateio de perdas. Não muda de preço com bandeira. Você conhece o custo dele no dia em que instala o sistema, e ele fica previsível a partir dali. É a diferença entre um custo que o clima, a rede e o sistema definem todo mês e um custo que você definiu uma vez. Para uma casa, isso é conforto. Para um comércio que não pode parar, para uma produção rural, para uma operação remota, isso é planejamento. Saber exatamente quanto custa a energia dos próximos anos, sem surpresa na fatura. Agora, a honestidade de sempre da CAT. A rede elétrica tem custo real e alto. Manter um sistema desse tamanho num país continental é caro mesmo, e as regras de rateio existem porque essa conta precisa fechar para a energia chegar em todo mundo. Esse vídeo não é contra o sistema, é a favor de você entender o que paga, e de saber que hoje existe alternativa. Para alguns perfis, o melhor caminho é o sistema híbrido, gerando e armazenando a maior parte da energia com a rede de apoio. Para outros, a independência total off-grid.
E para alguns casos, talvez ainda não seja a hora, e se for o seu caso, a CAT te fala isso com a mesma clareza. A mudança real é essa. Entender a conta deixou de ser curiosidade e virou ferramenta de decisão. Então, da próxima vez que a fatura chegar, você vai saber ler o que tem ali: a energia, o caminho dela, as perdas do sistema, os encargos e o clima do mês. E com essa clareza, dá para fazer a pergunta certa: faz sentido para mim começar a produzir e armazenar a minha própria energia? Se você quiser essa resposta com números reais, do seu consumo e da sua realidade, o telefone está na tela. A CAT projeta, fabrica a bateria, instala e monitora, em qualquer lugar do Brasil. Precisa de energia? A CAT leva até você. Energia do futuro, presente no hoje.